Eles são considerados uma das maiores bandas de música de todos os tempos e revolucionaram a nossa história. É claro que eu estou falando dos Quatro Fabulosos de Liverpool. A partir de hoje, aqui no Estúdio Clube 3 Podcast, no canal Misto Quente, iniciamos a série A Revolução dos Beatles e mergulharemos nas suas vidas, nas suas músicas, daquela que é, sem dúvida, uma das maiores bandas e mais icônicas de todos os tempos. Os Beatles não foram apenas músicos talentosos. Eles foram agentes de uma revolução cultural que motivou a segunda metade do século XX e continuam a influenciar a música e a cultura até nos dias de hoje. Vamos contar a história através da sua discografia, sempre com um papo muito descontraído e convidados muito especiais. E para comandar todo este projeto, gostaria de apresentar o professor de inglês e músico Marcelo Tomé, um apaixonado pelos Beatles e profundo conhecedor da história e da sua música. Neste primeiro episódio, o nosso convidado é mais que especial, João Andrade, baterista da banda Hocus Pocus, uma das bandas Beatles mais reconhecidas no Brasil e no exterior também. Marcelo e Jô, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no Misto Quente. Valeu, obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado pela apresentação aí. Queria falar só mais um pouquinho, porque o Jô, eu sei que não vai falar tudo, né, à altura, com certeza, sobre Hocus Pocus. Então, eu queria só fazer uma pouquinho mais longa apresentação. É uma banda que influenciou as gerações que vieram a seguir, né? A Anthology, que é a minha banda, não seria a Anthology sem o Hocus Pocus, né? Agora tá completando 40 anos, não é isso, Jô? 40 anos. Ano que vem. E o nome, acho que nada melhor ter convidado o Jô para esse episódio, porque o nome faz essa alusão à mágica que é de voltar com os Beatles para hoje em dia, né? E é isso que nós estamos querendo fazer com esse projeto, né? Essa mágica de trazer os Beatles de novo, continuar influenciando novas gerações, né? E agradecer demais, Jô, por ter vindo aí, né? Não só a Hocus Pocus tem essa ideia de trazer a mágica dos Beatles de volta, com esse nome Hocus Pocus, brilhante, mas também eles encabeçaram os projetos de bandas cover de Belo Horizonte, né? Em 1984, não é isso, Jô? 84, isso. Não tinha banda cover de uma banda só, né? Era banda cover, tinha a Boca de Sino, estava surgindo ali, mas tocava de tudo dos anos 60, outras bandas daquela época também, mas eles que começaram e hoje BH é o que é de banda cover, com certeza graças a eles. Então, brigadão, Jô. Eu que agradeço, gente. Marcos, Tomé, prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho da nossa paixão em comum, né? E o Marcelo, a gente já teve a honra e o prazer dele tocar no Hocus Pocus. Verdade, claro. Já fez bons shows com a gente, teve um em Marliere que foi sensacional, né? Então é aquela história, cara, é amigo, além de tudo é um grande amigo. Isso. E a gente está aqui, vamos nos divertir, como a gente fala, menina, né? Vamos prosear um pouquinho. Vamos prosear, né? Isso aí. Um prazer, com certeza. Legal, Jô. Então, a gente vai começar aqui o primeiro episódio, né, Marcos? Vai ser falando sobre o pré-Beatles, que a gente está querendo que a gente tenha um episódio para cada álbum, ou então um para cada 2 álbuns, dependendo dos álbuns aí. A gente está com esse projeto aí, né, quase fechada essa ideia de quantos álbuns vão ser, mas uma época dos Beatles que com certeza é essencial que a gente fale a respeito é aquela que precede o Please Please Me, que foi o primeiro lançado. E aí tem tanta coisa diferente que falam, né? Falam sobre... divagam sobre quem que foi responsável por cada coisa, cada evento que aconteceu, pelo nome Beatles, pelo nome Silver Beatles, por ter demitido o Ringo Starr, o que aconteceu ali, por quem que influenciou... O Pete Best. Né, ter demitido o Pete Best, obrigado, né, e entrado o Ringo Starr, obrigado, Jô. E o que aconteceu antes, quem que influenciou quem, né, de onde que eles tiraram a ideia de tocar o que eles tocavam, rock and roll, né, de onde que veio isso tudo. Então, acho super importante falar sobre isso. Vamos começar com umas curiosidades aí, né, a gente falando sobre do nascimento dos Beatles até os Quarrymen, né, que foi a banda precursora. Só para aproveitar também, Marcelo, Claro. e deixar o pessoal que está em casa, né,
que quiser mandar pergunta aqui pra gente, né? A gente responde com o maior prazer, encaminha as perguntas pro Jô, pro Marcelo também, né? Porque acho que essa interação com o público também é muito bacana. O pessoal vai ter muita coisa pra perguntar, pra acrescentar, pra criticar. Isso aí faz parte do projeto, né? E o Gigi vai falar desde o início mesmo, desde o comecinho, né? Quando eram crianças, onde que nasceram, o que fizeram. Tem muita coisa pra falar, né? Sim, sim. O cara que começou tudo, a gente pode dizer que foi o John, né? Por causa da banda, né? Do Quarrymen. O que a gente pode dizer, Jô, de curiosidades ali de 1940, que foi outubro de 40 que ele nasceu, né? Até lá 56, né? Que foi o início dos Quarrymen. Adolescentes, né? De uma geração pós-guerra, né? Que foi um negócio muito complicado. Eu acho que aí que foi a grande complicação, né? O que os caras iam fazer numa geração pós-guerra, principalmente Liverpool, que foi uma cidade destroçada, né, na guerra, muito bombardeada e tal. E aí foi legal que os caras debandaram pra música. Aí isso foi o mais legal. Podia ir para qualquer outro lado, bem errado, não. Foram pra música, né? Então foi uma coisa bem legal e começaram a tocar. E aí se encontraram, né, jovens, adolescentes, o John com 17, o Paul com 15, né? E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Antes de começar, foi num evento que você tem um flyer aí num pátio de uma igreja, né? Não vou falar St. Peter's, aí você completa o resto. Você que é professor de inglês. St. Peter's Church. Aí, tá vendo? E o legal aí, eu vou contar até uma história engraçada. O Oxpox tinha... E eles estavam fazendo um show... num tablado, muita gente fala, eu tenho até uma foto, mas não dá para notar se... Falam que era uma carroceria de um caminhão. Não sei se é verdadeiro, sabe? Mas falam que é. E o Ox Pocos, lá no início, na época das vacas gordas, a gente tinha como produção, tal, camisetas, né? O Tomé lembra, né? Com o logotipo Ox Pocos. E no meio dos shows, a gente fazia uma pergunta para quem estava no show assistindo. Quem acertasse, ganhava a camiseta. E aí o Ronaldo inventou uma que a gente quase batia nele. Que ele falava assim, contava essa história, que eles fizeram o primeiro show, o John estava fazendo o show com o Quarrymen lá, tal, foi o dia que encontrou com o Paul, e o show estava sendo numa carroceria de um caminhão. Então a pergunta é, qual era a placa do caminhão? Pô, aí não dá, né? Lógico que era uma grande brincadeira e depois a gente fazia, mas era divertido, né? Sim, pegar esses pormenores aí é legal. O Bitomaníaco fica encucado com isso. Não, e o cara... Mas isso eu não sei, não. Não, outro detalhe que só aproveitando, e essa é uma pergunta que existe e dá para fazer. O My Monkey lá, que o nome todo você vai falar para mim, né? Sim, sim. Everybody's got something to hide except for me and my monkey. Pois é. Quantas letras tem esse título? E aí o cara pegava... A galera no meio do show lá, do show. Contar, eu conto já para todo que perguntaram, 56, tá, gente? Que tanto de letra. Esse é o nome de uma música dos Beatles, tá, gente? Do álbum branco. Exatamente. Mas foi legal eles começarem, né, lá em 57 e... Foi quando se encontraram as duas cabeças, né? Sim, sim. Aí nós temos aqui até a data, né, Jô? 16 de julho de 1957, que a gente tem nesse flyer aqui, desse show, que é um festival. Curioso lembrar que eles tocaram numa igreja porque o John e a galera dos Quarrymen, que era essa banda que o John montou, eles cantavam no coral da igreja. Então... o pessoal lá responsável pela administração da igreja falou, vamos chamar eles para esse festival. Então a igreja, você provavelmente já foi lá, né, Jô? Onde está enterrada a Eleanor Rigby e tal. Tem a church aqui e lá embaixo, à esquerda, assim, descendo, tem um belo de um gramado. Depois dos túmulos tem um gramado e lá foi o show. E aí... Nesse dia que o Paul foi apresentado ao John, né? E foi curioso que o John era meio... Não era de se dar bem com todo mundo, não. Então, ele ficou meio... Só deixou o pessoal dos Quarrymen conversando com o Paul e o John ficou no canto dele.
foi graças ao Paul chegar e cumprimentar, teve que ir lá. O John era meio, né, não era fácil de lidar, não. Meio arisco. E aí, é a história, né? Não, e o legal foi que o John já era um cara que tocava no violão, mas o John, se a gente for olhar, muito mais, pelo menos na concepção, na minha opinião, né? Sim, sim. O John era muito mais letrista do que musicista. Ao contrário do Paul, as harmonias do Paul, eu acho tal. E desde essa época, porque o que puxou a amizade dos dois? Que terminou o show, ele viu o Paul lá com o violão dele, aí o Paul começou a tocar e o John falou assim, poxa, esse cara harmoniza legal, ele sabia os acordes do rock and roll que o John não sabia, o John dava uma enganada lá e tal. Falou assim, vamos juntar aqui pra gente ver o que sai. Aí, olha o que saiu. Então, e foi e aí um detalhe também que nessas perguntas que vocês faziam aí pro pessoal ganhar a camiseta, uma legal é falar qual música que o Paul McCartney tocou nesse dia que conquistou o John Lennon. Foi uma música de um cantor chamado Eddie Cochran, a 20 Flight Rock, né? Tum, 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 tum. Musiquinha bem legal. E o John, complementando, o John ficou abismado de ver que ele sabia a letra, não errava a letra, dos acordes e tudo mais. E também que ele, apesar de canhoto, pegou um violão de destro ali e conseguiu fazer os acordes invertidos ali para, né, mostrar o que ele fazia. Mas, vamos voltar um tiquinho, Jô. E a influência do John? Você sabe nos dizer aí o que a gente pode conversar sobre o que levou aos Quarrymen serem os Quarrymen? Quem que influenciou os caras a gostarem de Beatles, artistas internacionais, a gostarem, desculpa, de música, de rock and roll, artistas internacionais da época lá, era Estados Unidos, né? Basicamente. E o que a gente pode conversar sobre isso? Sei lá, eu acho que dos velhos roqueiros dos Estados Unidos, eu acho que teve Chuck Berry, né? Quem mais? Buddy Holly. Buddy Holly, inclusive, influenciou muito no estilo que era chamado skiffle. Skiffle era o estilo dos Quarrymen inicialmente, né? Eles tocavam... É uma música... Não tem como... Mas se vocês pegarem, quem tá assistindo, pega a música Peggy Sue do Buddy Holly, que é uma música tocada rapidinho. Aquilo é mais ou menos o que era o skiffle. Skiffle, uma outra característica interessante do skiffle também... Essa época, o rock já estava consolidado ou também estava nascendo junto com ele? Engatinhando. Porque... Elvis, né? A gente Elvis, verdade. Né? Isso tudo aconteceu mais ou menos na mesma época, né? Então, a associação dos Beatles ao termo rock and roll também é posterior, né? Nasceu junto. Sim. Né? Junto com Elvis, junto com... E salvo engano, né, o skiffle usava também o que os americanos usavam naqueles jazz antigos, que é aquela tábua, né, de fazer aquela percussão. Né? Washboard. E skiffle também, além do baixo. Exatamente. O baixo que era uma corda só, né? Era uma corda só. Era tudo improvisado. Era tudo improvisado, cara. Era o washboard, que é literalmente um negócio de lavar roupa. Eles pegavam também, para fazer o baixo, um pedaço de baú, onde eles colocavam chá para exportar chá. Aí era chamado chest, em inglês é baú, né? E aí colocavam uma vara saindo desse baú, uma corda... Um arame, né? Um arame, um cordão, sei lá o que é aquilo, de ponta a ponta... E fazia barulho, você envergava o negócio, ficava mais grave, esticava o negócio, ficava mais agudo, e dali não tinha traste, então o cara tinha que ser bom de ouvido para achar as notas ali daquele baixo, e aquilo foi a banda Quarrymen no início, né? Era o skiffle que eles tocavam, uma coisa bem improvisada. Principalmente que eram famílias não tão abastadas, né? Sim. Então, você... fazer uma banda e comprar um instrumento que desde aquela época já era muito caro, não tinham condição. Então o improviso era... Bem lembrado. Né? E aí, uma coisa que é interessante também, que em 1900 e aí um negócio que eu acho super legal é a historiografia, né? Quando você estuda a história mesmo dos Beatles, a gente não pode ir só pelo que o Paul falou e o John falou e o que eles falaram. Porque a gente confunde as coisas também, né? Vou falar sobre o início da Anthology, por exemplo, minha antiga banda. Eu não vou lembrar de tudo que aconteceu ali. E aí você tem que juntar os pontinhos de que todo mundo falou.
Então, para falar sobre quando que o John teve a ideia de tornar a banda rock and roll, eles tiveram que fazer entrevista com o pessoal da escola do John Lennon, que era a Quarry Bank, por isso Quarrymen era o nome da banda. E aí eles descobriram que teve um intercâmbio, que eles foram para Amsterdã, e um álbum que não tinha chegado na Inglaterra ainda, do Little Richard, que era com Long Tall Sally, tinha sido lançado, mas não na Inglaterra. Em Amsterdã tinha chegado já. Um cara, colega do John Lennon da Quarry Bank, levou e mostrou esse álbum pro John Lennon. Mostrou Long Tall Sally. John Lennon falou assim, que é isso, É isso, cara? Que eu quero. É isso que eu quero. Nós temos que mudar isso. Vai ser Skiffle só não. Inclusive, gravaram Long Tall Sally depois. Gravaram Long Tall Sally depois, no With the Beatles. With the Beatles. Acho que sim. Ele foi EP, na verdade. Foi um EP. Foi um compacto. Compacto. Tá no Past Masters. Pra quem não sabe, compacto, né? Era que é compacto? Era um disquinho pequenininho que tinha uma música de um lado e do outro. Viu? Não é igual CD, né? E aí, é um cara que é historiador, especialista em Beatles, que foi descobrir isso. Conversando com todo mundo que era colega do John Lennon ainda vivo lá no início dos anos 2000, ele conseguiu contato com todo mundo ali e conseguiu juntar as peças e falar. Foi ali, então, que teve a ideia dos Quarrymen virarem uma banda mais de rock and roll, né? E aí, com a entrada do Paul, que foi aí, temos aqui a data 6 de julho de 57, né? Ali tudo começou. Quem que influenciou os garotos, assim, a tocarem? Vocês sabem me dizer? Tenho a mínima ideia. Tinha umas bandas, né? Na Inglaterra tinha algumas bandas, mas eram bandas bem tradicionais, banda de não sei se poderia chamar de rock, né? Não era o rock, né? Era uma mistura. Umas baladinhas, jazz, né? Algumas coisas. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mas, assim, aí também, por isso que eu gosto de conversar, porque existe também o ouvir dizer. E aí não tem uma coisa muito determinada. Tem aquilo da Julia, a mãe do John Lennon, apresentar os acordes de banjo pra ele. E aí, por isso que ele fazia na guitarra muito acorde de banjo, né? Mas teve um colega dele, uma entrevista do John, falando que um colega dele foi a primeira apresentação que ele teve a guitarra, um colega dele da Quarry Bank também. Enfim, aí nós temos diferentes versões, né? Deixa eu pegar um gancho aqui no que vocês falaram, do que o João falou, no que você falou, do John ser um pouco mais voltado para letrista, né? E um pouco mais da musicalidade com o Paul, para colocar um terceiro elemento aqui que é de suma importância, né? Que é o George Harrison. Que, assim, no meu pouco conhecimento de Beatles, perto de vocês, obviamente, eu entendo que boa parte da alma musical dos Beatles está no George, né? E ele tem essa visão, talvez um pouco maior do que os dois, tanto do John quanto do Paul, da musicalidade da banda inteira, né? O George entra e começa a encorpar o negócio, né? Porque eu acho que é quando ele entra que a coisa realmente forma. Opinião minha também, né? Eu acho o George um monstro. Um monstro, um músico monstruoso, um compositor monstruoso. Não é opinião, não, isso é fato. Eu vi um depoimento, até para corroborar o que você está falando, quando os Beatles terminaram, eles montaram aquela banda Traveling Wilburys. Isso. Que era só com fera, né? Bob Dylan, Roy Orbison, o Jeff Lynne e o Tom Petty. Né? O Tom Petty faleceu há pouco tempo. Dizem que quando o George Harrison entrava no set de ensaio, todo mundo achava porque ele era o cara, né? Então, mesmo depois, mesmo sem ter assim, uma carreira solo reconhecida, até como Bob Dylan começando já famoso, Roy Orbison também que já vinha de uma longa carreira, o George Harrison era respeitadíssimo como músico e como o maestro da coisa toda, né? Ele teve o azar de ter dois gênios que casaram muito bem, né? Que Lennon e McCartney. Agora, quando Beatles terminou e cada um partiu para sua carreira solo, o primeiro disco do George é uma relíquia, All Things Must Pass. Maravilhoso. É um negócio assim de você... A começar pela própria música tema do... Exato. É igual a gente brinca, é para ficar ouvindo o vinil até furar o disco, porque é um show. Então...
Tinha muita coisa guardada, né? Que ele não Nossa, podia... Pois é, o George não foi subestimado nos Beatles, assim, no início, ou até mesmo na história, de um modo geral. Vocês acham que o George tem, assim, todo mundo enxerga Beatles como John e Paul, e ele fica um pouquinho à parte? Porque o Ringo tem a sua importância, obviamente, inegável, nós vamos falar muito sobre ele aqui, mas sempre me passa essa impressão de que pouca gente que não conhece os Beatles, é interessante falar isso, porque quem conhece, obviamente, valoriza, né? Mas, de um modo geral, para o público, o George era um coadjuvante ali. É aquilo que eu falei, ele deu azar. Ele deu azar. Ele tinha 2 caras lá fantásticos. As músicas, desde o início, não tenho certeza no Please Please, mas no With the Beatles já tem música do George. Isso. No Please Please eu não lembro. Não tem. Era música de Lennon McCartney dada pra ele cantar, né? Pois Do é. You Want to Know a Secret? Aí Chance, de outro cantor. agora, as composições dele, eu acredito que só foram a partir do The Beatles, mas assim, e antigamente, né, o LP eram normalmente 12 músicas, né? Então era uma dele e 11 de Lennon McCartney, né? Então, mas é um cara que... E meio do Ringo, né? O Ringo, eu acho que me corrija, que eu lembro que a primeira música do Ringo foi Octopus Garden. Não sei se teve alguma coisa antes. Don't Pass Me By. É. Acho que só, viu? Pois é, de autoria dele, né? Então... de autoria dele foi... Que antes era With a Little Help from My Friends, Lennon McCartney, né? Yellow Submarine, Lennon McCartney. Verdade. Só lá. Finalzinho, né? Assim, eu não diria ofuscado, né? Eu não diria que ele foi subestimado, eu diria ofuscado. Sabe? Foi o que o João falou. Perfeito. Porque, assim, foi o azar de estar com o Lennon McCartney ali, igual o João falou, mas eu acho que ele tinha o seu lugar e era muito respeitado pelos outros 3. Então, eu acho que aí, quando os Beatles acabaram ali em 70, ele libertou, né? Colocou pra fora tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha já guardado. Mas ele foi muito valorizado, eu acho, nos Beatles. Ele tinha solos incríveis. Não tanto no final, que a gente vai falar de solo, vai falar de Something, vai falar de Let It Be. Nossa. Mas lá atrás, tocar uns rocks que eles tocavam, Roll Over Beethoven, que tem uma introdução monstruosa, o cara tinha que ter domínio do instrumento, porque senão não faria, não. No domínio. Né? Então, é umas coisas... Ele era bom. Sim. Muito bom. Música era aquela história, né? Deu azar. Verdade. E nós demos sorte, né? Claro, Nós demos nossa. sorte, claro. E ali, gente, nós estamos aí, 50 e... A gente pode falar também uma coisa bem interessante. Eu tô querendo pensar um pouquinho sobre o que levou ao pré-Beatles mesmo, que foi 60, né, Jô? Que eles foram para a Alemanha, 60 né? mesmo, né? Que foi a criação do nome. Que foi por ali, né? 60. Uhum. Pois é. Eu tô querendo explorar um pouquinho o logo antes disso, pra gente falar um pouco sobre família também, sabe? O que o John tinha sido abandonado pelo pai. O pai não foi um pai presente, né? Uma coisa interessante, né? Lennon. Se a gente for olhar a exceção do Paul, salvo engano, Ringo e o George também acho que sim, mas era uma composição familiar meio complicada, sabe? Era uma composição familiar meio complicada. Eu não sei se... E o John era o único que morava num lugar bom ali de Liverpool, né? O Paul também, um pouquinho bom o lugar onde ele morava. Assim, tô falando, né? Eles chamam de subúrbio, né? Então, e aí o George e o Ringo já estavam num lugar mais pobre de Liverpool. E o Ringo teve uma infância de muitas doenças, né? Isso. Então, era complicado. Teve isso também. E aí o John, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque pra gente entender todo o processo criativo do John, e vou falar até do Paul também, mas do John mais, é muito explicado pelo tanto que ele sofreu, sabe? Com o abandono do pai. Ele acabou fazendo a música Mother, né? Logo depois que os Beatles se separaram, ele fez a música Mother, que fala, é um desabafo, né? E onde está meu pai se foi. Onde está minha mãe se foi. E quando ele estava começando a reatar, ele acabou sendo criado pela tia, né? Tia Mimi, isso. E aí, quando ele estava reatando com a mãe, assim, começando a ficar mais próximo da mãe,
Perde a mãe. Aí perde a mãe. E tinha acontecido ali também, naqueles mesmos 2, 3 anos ali, entre 56 e 58, 55 e 58, ele tinha perdido o George, que era o marido da Mimi. Isso pouca gente fala, que eu acho que é muito importante. O George era a figura paterna do John, sabe? A Mimi era muito rígida. Então, o processo criativo do John foi muito incentivado pelo o George, que era marido da Mimi, morreu em 55 de infarto. Aí depois, em 58, ele perde a mãe. Logo antes, o Paul tinha perdido a mãe também para um câncer. Então, a gente tem... Isso aí acabou culminando em uma compreensão muito boa, uma empatia muito boa dos dois, de um entender o que o outro estava passando. Os mesmos problemas, né? As mesmas carências, né? Acho muito que isso tem muito a ver deles terem... muito sentido. Isso com os dois jovens, né? Os dois Jovens, cara. muito jovens. Isso marca mesmo. Menos de 20 os dois, entendeu? E perderem isso tudo. E aí logo depois, aí sim, a gente chegando ali em 1960, vamos falar um pouco, Jô, o que acontece ali com a criação dos Beatles mesmo, quem fazia parte ali do inicinho. Eu acho que o início, né, eles descobriram que eles tentaram muito tocar na Inglaterra, né, tocar em Liverpool e tal, mas a coisa não estava... Então, a gente depois, quando for comentar das primeiras gravações, não nesse episódio de hoje, a gente vai lembrar do Decca, que aconteceu, mas eles não estavam, tipo, com um espaço legal na Inglaterra. Aí... Não, acho que hoje vale a pena a gente falar do Decca. Hoje a gente vai falar. Mas até aproveitando esse assunto, traça pra gente uma cronologia dos nomes, né, dos Beatles, desde a primeira, do grafismo, da primeira... Vamos lá, me ajuda aí, Jô. Pra todo mundo entender, né? Fazer uma timeline. Quarryman foi o primeiro. Mas ali dá pra considerar que era Beatles? Não, né? Assim, talvez... Final dos Quarrymen, a gente já tinha George, Paul e John. E John, Né? Já tinha Aí tinha um a base, Newman, né? Tinha os Nigel. Outro, eu não sei o nome de todo mundo. Também... Eu lembro do Pete Shotton, eu lembro do Ivan Vaughan. O Ivan Vaughan eu sei porque... Aí eu tenho que contar uma história. Que até arrepio quando eu falo, vou ter que contar uma história. O Ivan Vaughan, ele foi o cara que apresentou o Paul pro John. Estava eu em 2016, em Liverpool, quando a Anthology tocou no Cavern Club. Primeira vez que a gente foi pra tocar lá, 2016. E em vez de eu pegar aquela Magical Mystery Tour, que é um ônibus que vai uma galera junta pra todos os lugares de Beatles de Liverpool, eu decidi pegar um táxi. Eu falei, eu vou ficar um tempo deitado lá no Strawberry Fields, vou ficar sentado ali perto do túmulo da Eleanor Rigby, colocar música, eu vou ter meu tempo, vou curtir cada lugar do meu jeito. E, cara, peguei um táxi na rua, ali perto da Matthew Street, tem um ponto de táxi ali. Peguei um táxi ali, fomos eu e uma amiga minha. A gente falou, passa pelos Beatles Spots aí pra gente. Nem todo taxista lá em Liverpool, vale lembrar, conhece tudo, tá? Mas esse aí a gente deu sorte. E aí, quem tava comigo, essa amiga minha que tava comigo, era a Cecília, que subiu no palco do Paul. Lembra? Teve autógrafo e tatuou, né? Exatamente. E aí, ela vai estar assistindo a gente aí, com certeza. Ela vai lembrar disso. A gente tava dentro desse táxi, e aí, no meio do caminho, a gente comentou... Eu falando em inglês com o taxista, né? Eu falei, ela tem uma tatuagem da assinatura do Paul. Aí o cara ficou calado. Aí eu falei de novo, não, você não tá entendendo. O Paul McCartney assinou a barriga dela. Olha aqui, ela levantou, mostrou. E ela tá envergonhada de eu falando isso pra ele e tudo. Ele falou assim, ok, eu era amigo deles. O cara setentão ali, sabe? Eu não tinha ligado as coisas. Nativo ali de Liverpool... Podia muito bem, né? Mas eu não me liguei. E ele falou, eu era amigo de um amigo em comum, do Ivan. Eu falei do Ivan Vaughan. Aí eu liguei tudo. Ele era amigo do Ivan Vaughan, que era amigo do Paul, que apresentou o Paul e o John. E ele falou um pouco sobre o início dos Beatles ali. Foi, assim, incrível, né? Porque eu pedi só uma viagem ali por Liverpool. Sorte grande. Sorte grande, cara. E aí foi incrível. Aí ele contando história, falando quem que era o mais tímido, quem que era o mais chato,
que o Ringo tocava com as outras bandas, era o mais respeitado de todos como músico, mais do que o Paul, mais do que o John, mais do que todo mundo. Não, agora conta pra gente quem que é o mais tímido e quem que era o mais chato. O mais palhaço era o Ringo, né? Era o Ringo. Mas isso da fama dele eu achei super interessante. Claro que é uma opinião pessoal dele, né? Mas ele, como um adolescente da época, assistindo os Quarrymen, depois os Beatles e tudo, e convivendo com os músicos, ele fala que o Ringo era o músico mais respeitado entre os 4 Beatles. Porque ele fazia parte de uma outra banda, né? O Rory Storm, eu acho que era o nome, tinha né? um histórico, né? Um histórico de músico profissional e tudo, E ele era o mais respeitado como músico ali, e depois os outros também foram, obviamente. Mas o George era muito na dele, o John também. Quando fazia amizade com o John era... O George, eu acredito, até por ser o mais novo, acho que o mais tímido, então ele... Ele entrou pros Beatles com 14 anos. Então era... O George Harrison. Muito novinho, né? Muito novinho. Mas eu lembrei disso tudo, onde a gente estava mesmo? A gente estava indo para a Alemanha. Conta aí, Jô. Aí eu acho assim que, como não tinha, vamos colocar, entre aspas, né, mercado na Inglaterra e Liverpool, eles foram para a Alemanha. Não sei com toda sinceridade como que aconteceu isso, quem que botou na cabeça deles. Eu não me lembro. Não sei se foi a Astrid, que eu acho que já circulava muito na Europa, que era namorada do Stu, né? Aí vai lembrar, né, que então logo antes o Stuart entrou para a banda, né? O melhor amigo do John. Então há relatos também de gente que estudou mesmo a história dos Beatles que o Stuart chegou com o nome Beatles. Depois, olha só que interessante. Historiadores falam que o Stuart chegou com o nome Beatles com 2 S. Isso. Né? Exatamente. Isso é verdadeiro. Pois é. Só que aí tem entrevista que o John fala, resumidamente, sem muitos detalhes, ele fala, eu cheguei com o nome Beatles, depois vi que 2 S não era legal, eu queria uma coisa que trouxesse 2 sentidos, né? Tem uma conversa até de Beatleg, talvez, que teve alguma coisa assim. Não sei. Aí depois que não então sei. O Stuart foi muito importante, né? Foi. O Stu. Né? E aí o John Lennon, por ter essa amizade muito grande com o Stu, convidou o Stu pra banda. E o Stuart não sabia tocar, né, Jô? Não. O Stuart tocava de costas. E assim, até o John, nas horas vagas lá na Alemanha, tentou ensinar ele a tocar contrabaixo, né? Pelo menos, porque a gente, talvez, que eu vou falar que não pode... Às vezes nem todo mundo vai entender, porque é uma conversa realmente de música, mas o Stu, pelo que eles falam, ele dava a nota, só a nota principal, né, do acorde. Então davam lá, ele dava lá, tum, pronto. E não desenhava, fazia, né, os desenhos, né, a cama lá, a caminhada do baixo, que normalmente a gente... E aí o John tentou ensinar para ele e tal, e era um cara... que gostava era um artista plástico, né? Que ganhou até, na época, lá prêmios. Tem história que ele ganhou muito dinheiro com um quadro que ele vendeu, aí o pessoal ficou me cima, mas isso é outra história. Sim. E então eles foram para a Alemanha. E aí ralaram, né? Nossa. Aí ralaram. Uma curiosidade sobre o primeiro baixo do Stu foi o Paul e o John que convenceram o Stu a gastar um dinheiro de uma obra que ele tinha vendido. E aí os dois convenceram o Stu, compra um baixo, entra pra banda e tudo. A banda ali, nós temos que lembrar, gente. Eles se apresentaram algumas vezes ali entre os Quarrymen e se tornar Beatles com nomes diversos e com 3 guitarristas, às vezes 4 guitarristas numa banda. Imagina, 4 guitarras, sem baixo, sem bateria, nem nada, né? E aí, vamos voltar pra cronologia antes da gente falar um pouco mais de Hamburgo? Então a gente pode falar que teve os Quarrymen, logo em seguida... Teve a ideia do Beatles, mas do nome Beatles, mas antes ainda teve Johnny and the Moondogs. Dogs, exatamente. Né? Teve alguma coisa com referência... Eu tô querendo lembrar aqui com referência... Não, acho que foi o Moondogs, com referência ao Mersey lá, que era a região lá do Liverpool. Sim. Mersey Beat? Não sei se Mersey Beat, na verdade, já tinha uma banda lá que chamava isso. Eu sei que teve alguma citação, ou não teve esse nome exatamente por causa que já existia a banda, talvez tenha sido isso, minha memória tá... Sim. Eu já passei dos 30, a memória já falha um pouquinho. 31, 32 é complicado.
Obrigado. E depois teve o Silver Beatles, né? Silver Beatles, que É. teve Silver Beatles com 2 S. É. Depois teve Silver Beatles com EA, não teve não. Aí já foi pra Beatles. Né? E aí veio os Beatles. Sim. Uma curiosidade, eu quando comecei a mexer com música, você vê como é que a influência dos Beatles é uma coisa impressionante. Eu tinha uma banda aqui em Belo Horizonte, vou falar o ano não, viu gente? Senão você vai falar que eu sou muito velho. Mas era a época de Beatles, e a influência por ser Beatles, né? É uma associação a besouro, né? E de inseto, a minha banda chamava Incertos. Entendeu? Por causa de inseto. Gostei. Aí chamava Incertos. Mas você quis fazer um trocadilho igual Sim, Beatles? Você sim, pensou a nisso? ideia foi. Não foi eu, nem fui eu que fiz isso, foi um amigo nosso à época. Eu falei, olha, cara, que legal. Olha só. É Incertos. E olha só, quem fez isso primeiro, que influenciou o John Lennon a pensar em BEA, foi o The Crickets, que era a banda do Buddy Holly. Né? Então, The Crickets, pro John tinha a ideia do Crickets jogo, o jogo Crickets e Crickets grilo. Né? Então, aí o John falou, não quero Beatles com 2 S, não, que vai ser besouro e ponto final, né? Vamos colocar um beat, que é B-E-A-T, que é ritmo, lembrar a batida, né? E misturado com besouros, aí fica mais legal, né? Agora, o John sempre afirmou, nunca deu esse crédito ao Stewart. Sempre falou, eu bolei Beatles, depois eu pensei em B-A-T. Então o John nunca falou isso. Mas existe a historiografia que fala que o Stewart teve seu papel nisso aí, importante, nome, né? E Hamburgo? O que rolava que Hamburgo era tão complicado, João? Cara, os caras tocavam a noite inteira, né, bicho? E o George novinho lá, 14, 15 anos. Depois deu até problema, né? Deu problema, não deu? Deu. Ele foi deportado, porque era menor, né? Mas os caras, era assim, tocavam nas boates, vamos chamar de Hamburgo, mas não eram frequentadas pela turma, eram mais pessoal de Hamburgo, uma cidade portuária, né? Então era a turma que ia para lá, eram marinheiros, e a turma bem, né? E tinha muita briga no meio das apresentações, e eram o quê? 6 sets que eles faziam por noite, tocavam muito. Aí depois ia dormir num cubículo, e eles falavam que muito inseto. Não tinha cobertor. Imagina o frio. Gente, ralaram muito. Uma curiosidade, nessa época de Hamburgo, né, da Alemanha, o repertório deles já era alguma coisa autoral? Já tinha ou autoral. também já era, mas a muito base pouco, né, era Marcelo? a base era de terceiros, né, de outros artistas. Era rock and roll. Aí já era rock and roll. Quebradeira, A né? tecnologia já era... Isso que já dando só um passo à frente, dando como a moçada fala hoje em dia, né, um spoiler, né? Isso. A diferença foi quando eles voltaram para Liverpool, foi isso. As bandinhas tocando todas em Liverpool, bonitinhas, chegaram quebrando tudo, pulando e tal. E o pessoal vai, quem são esses caras? Quem são esses malucos, né? Sim. Mas lá, e tinha que ser meio, não podia colocar muito autoral não, porque aí a plateia, O que é isso? desce daí, não queremos vocês não, e tal. E era complicado. Era uma plateia muito agressiva, né? Complicada, mas eu acho que como escola, cara, aí foi a melhor coisa. Nossa, quando... O John Lennon, numa entrevista no meio dos anos 60, ele fala uma coisa que eu vou retomar daqui a pouco, tá? Quando a gente estiver falando sobre o inicinho ali dos Beatles mesmo, eu vou retomar essa minha fala, que ela é importante. O John Lennon, no meio dos anos 60, fala, pena que o jornalista estava elogiando muito os Beatles e tal, falou, pena que não tem muitas gravações da nossa melhor época. Ele se refere a 60 a 62. Ali era rock and roll, ele falou. E isso é bem interessante pra gente ver como é que era o clima. Mas até 1962, o Paul fala em outra entrevista que eles já tinham composto mais de 100 músicas juntos. 100 músicas da parceria 57 até 62. É muita coisa. O que já estava pronto ali, pra vocês terem uma ideia? Já estava pronta a melodia e a harmonia de When I'm 64. Nossa. Que foi lançada no Sgt. Pepper's, né? Essa melodia já estava pronta ali.
já estava pronta One After 909, do Let It Be, do último disco deles a ser lançado, não a ser gravado. Ask Me Why, aí do primeiro disco já tinham algumas. I Saw Her Standing There. Uma música que o Paul retomou agora, passou a tocar... ele tocou no Unplugged do início dos anos 90, no MTV Unplugged. Mas começou a tocar de novo aí nos shows dele, I Lost My Little Girl, né? Que ele fez, muita gente não sabia. I Lost My Little Girl, eu perdi minha pequena garota, minha garotinha. Na verdade, ele fez pra mãe dele. Se você repara a letra, é uma letra... Eu acordei de manhã... E aí percebi que eu tinha perdido a minha garota e tudo. Foi o desabafo dele ali, compondo uma música bem simplesinha, 2 acordes, 3 acordes, mas muito bonitinha a letra. E aí, daqui a pouco a gente vai falar por que eu vou falar que teve esse link entre essa fala do John e um próximo assunto, tá? Mas aí, o que aconteceu com a Astrid e o Stu também é legal a gente falar, né, Jô? A Astrid, ela era... O que ela era? Ela era um designer, talvez uma designer, alguma coisa assim, né? Ela, falam que ela que criou aquele corte de cabelo deles, aquele corte... Importante falar isso. Bem lembrado. Bem, não depreciando, tá, gente? Meio cuia, né? Eu vi você tomando cuidado com a palavra, mas é essa mesmo. Mas que virou... É outra coisa que fala... Né? Porque os Beatles criaram tanta coisa, tanta novidade. O cabelo. A vestimenta é todo de couro, de preto, que eles, quando voltaram, porque as bandas de rock, as bandas de lá, eram... Lógico que depois eles se adequaram aos modelitos, aos terninhos. As bandas todas tocavam de terninho, de gravatinha e tal. Quando eles voltaram para Liverpool, o primeiro show deles lá foi todo mundo de roupa de couro, bota. Eu falei assim... pulando igual os doidos no palco, que foi o grande diferencial. Dizem, né, que... Bom, nós vamos chegar à volta a Liverpool daqui a pouco, né? Aí a gente volta a isso. Então a gente volta. Continuemos lá em Hamburgo. Então, a Astrid, eu acho que criou esse visual Beatle, né? Foi. Esse visual Beatle foi dela. Então... É tão engraçado, Jô. Não sei se você já pensou sobre isso, você já divagou a respeito, mas eu já parei para pensar várias vezes. Sempre quando tem uma notícia sobre esse pessoal que teve uma importância muito grande nos Beatles, citam eles como o quinto Beatle. Eu já vi a Astrid sendo o quinto Beatle. Eu já vi o Stu sendo o quinto Beatle. Eu já vi o George Martin. Eu já vi o Brian. Quem que é o quinto Beatle? Billy Preston. Billy Preston. Eu não sei. Quem que é o quinto Beatle? Ele tem o 10º Beatle. Ou então você começa igual... Beatles 5A, 5B. 5B. Tem que ser, boa. Gostei. É a saída. É a saída. Eu acho que é muito mais engraçado isso, porque você tem razão mesmo. Durante muito tempo na história dos Beatles, de qualquer local que você escute falar, esse termo, o quinto Beatle, ele é extremamente importante. E nunca ninguém conseguiu definir exatamente a figura desse quinto Beatle. Eu acho que em cada época teve o seu quinto Beatle, né? Eu acho, na opinião minha, né, do que eu conheço, o Billy Preston para mim é o que mais se aproxima musicalmente. Do quinto Beatle. Musicalmente, porque ele traz ali uma bagagem ali de arranjo, de base, de teclado que eu acho que não tinha até então na história dos Beatles, né? Mas eu acho que em cada época teve, sim, o seu quinto elemento ali, de alguma forma. Ou na parte empresarial, ou na parte, né, de apoio, não sei. Eric Clapton também, que teve. Eric Clapton, grande contribuição também. Quer dizer, é muita gente. Muito quinto Beatle. Muito quinto Beatle. Com razão. Quinto Beatle mesmo. Mas é legal pensar dessa forma. Eu acho que cada um tem o seu papel ali. Cada quinto Beatle. Cada um tem seu malvado favorito. Cada um tem seu quinto Beatle favorito. Legal. Em cada ano ali. Tem quinto Beatle, acho que desde 1960, viu? Apareceu um quinto Beatle. O mais interessante de tudo é que a pessoa que está no conceito quinto Beatle é o menos importante. O mais importante é a figura do quinto Beatle. Independente de quem quer que seja. De quem é, né? Exatamente. Independente de quem quer que seja. É essa figura que é lendária. É essa aí que todo mundo se interessa por ela. E saber justamente por isso. Eu acho que só reforça o quanto os 4 eram muito bons, né? Então, qualquer um que você tenta colocar nessa mistura vira o quinto. Nunca um dos 4. Isso é muito... É uma abordagem
talvez mais pragmática do que seja mesmo esse elemento, né? Mas dentro da história, cada um teve o seu momento ali de contribuição, né? Só de falar assim, eu já fui o quinto Beatle, pronto. Acabou. Qualquer um deles. Em alguma notícia aí pela vida, eu já fui o quinto Beatle. Mas aí, então, em Hamburgo, teve esse evento também importante do Stu conhecer a Astrid, né? E aí eles se envolveram. O que você já leu? O que você já estudou, ouviu falar sobre o Stu depois que ele resolveu ficar em Hamburgo, não voltar para Liverpool, e aquele processo de que ele acabou falecendo, né? E aí eu acho que é mais uma coisa importante da gente falar. E, vamos lembrar, John perdeu o George, que era a figura paterna dele, tinha perdido o pai antes, né? Que abandonou mesmo. Depois perdeu a mãe. E agora perdeu o melhor amigo. Né? O melhor amigo, né? O Stu. E aí, tem alguma coisa que você já leu a respeito? Você já viu sobre a morte dele? Não, sobre a morte em si, não. Mas ele voltado muito para as artes plásticas, né? Sim. Um pintor, então, Hamburgo que tinha totalmente diferente de Liverpool, vamos colocar o cenário, né? Então, a partir disso, ele falou assim, não, o que eu quero está aqui. É verdade. Eu não quero ser baixista do Silver Beatles, não quero. Eu quero ser um artista tal. Sim. E aí, eu acho que isso foi pesando para ele ficar lá. Né? Então... Lembrando que os Beatles já foram pegar essa experiência toda que eles tiveram em Hamburgo com o Pete Best. Né? Então, o baterista lá em Hamburgo já foi o Pete Best, mais os 4. Né? O George, Paul, John e o Stu. Isso. Então era uma banda de 5. De 5, exatamente. E assim, dizem que o Pete Best era o que chamava a atenção, né? A atenção do público feminino, né? Que ele era o bonitão, né? Ele era o bonitão lá, porque cá pra nós, se for olhar bem, tirando os fãs, Ringo totalmente desprovido de beleza, tadinho. Tadinho. O John e o Paul, sei lá, né? Cada um é cada um, né? Cada um tem a sua beleza, né? Sim, Mas plasticamente era o Pete Best que era o bonitão, né? Então... Ele não seguiu o Cuia, né? Não. Ele não seguiu. Ele teve um top cabelo meio Elvis, né? Petão assim. Não igual o meu, assim. Não. Mas não tão Elvis? Não tão Elvis, assim. Mas... aí, o que aconteceu, gente? Os Beatles voltaram, fizeram muito sucesso na volta. Eles não estavam esperando Liverpool, esperando essa banda que estourou em Hamburgo, né? Eles voltaram sendo mais aplaudidos pela... Tem um caso curioso, né? Que quando eles voltaram, eles fizeram um show, eu estou em Langton, alguma coisa assim. Pode ser. Langton. E foi o proprietário do Jacarandá, do Jacaranda, que fechou esse show para eles. Sim. Falou, não, a maior sensação da Alemanha tá vindo tocar aqui. Quer dizer, olha, verdade, Bojo. Maior sensação da Alemanha. Falou, pô, mas os caras, depois fala que os caras são daqui, né? Bem lembrado. E pelo fabuloso cachê de 6 libras, você imagina o que é isso? 6 libras, 6... Tem isso no contrato, tem um contrato disso. E aí o cara que era dono lá desse lugar lá em... Acho que é Langton mesmo, depois a gente confirma isso. Quando eles começaram a tocar, aí que foi a grande diferença. A hora que eles entraram no palco e assim, eles contam que esse evento lá acho que eram 5 bandas, alguma coisa assim, que tocavam. E entre uma banda e outra tinha o DJ, mas era de disco mesmo, né? Igual hoje o vinil lá, e só podia tocar 3 músicas. Porque se tocasse mais de 3 já começava a dar confusão, briga, entendeu? E aí quando eles começaram a tocar, aquele som, né, pesado e tal, o público veio todo pra frente e o cara quis parar o show, porque ele achou que era briga, entendeu? O povo fez tudo... E aí o povo... E aí ele teve que mandar os seguranças dele fecharem a porta, porque tinha muito empresário de porta de show, entendeu?
Quando o pessoal começou a ouvir o som que estava rolando lá dentro, os caras quiseram entrar. Falaram, opa, vou pegar esses caras para mim. Né? Aí fecharam as portas e tal. E foi ali que tudo começou. Por 6 libras de cachê. Até o cara do Jacarandá pediu. O Jacarandá pediu 8 libras. Aí o cara falou, não, 8 eu não pago não. Eu pago 6. Meu Deus. E curioso você falando, né, dessa propaganda que eles fizeram, que tava vindo uma banda que estourou em Hamburgo, a galera de Liverpool tava achando que tava vindo alguém que falava só alemão. Né? Exatamente. E aí eles foram falar inglês. Ué, fala inglês? E, inclusive, tem para a Alemanha, né? E depois foi gravado no Passmaster, salvo engano. Duas músicas em alemão. I Wanna Hold Your Hand, foi isso? Isso. E a outra, She Loves. She Loves. Isso. Que em alemão não vou ousar falar o nome. Também não. Por favor, também não sei não. E aí, gente, aí os Beatles voltaram, então nós estamos aí na cronologia 61. Né? 61. 60 para 61. Nós estamos em 60 ainda, é verdade. Então, eles voltaram para Liverpool. Em dezembro, salvo engano. Por aí, exatamente. E aí, eles receberam um novo convite, né? Ali eu acho que não tem nada, assim, de muito importante pra gente mencionar. Ali de início de 61. Acho que o mais importante é a gente falar que nesse início de 61 eles receberam um convite para tocar de novo em Hamburgo. E lá que eles conheceram o Tony Sheridan. E aí tocaram com o Tony Sheridan. E também, infelizmente, foi na chegada deles em abril de 61 que eles chegaram lá e receberam a notícia no aeroporto pela Astrid que o Stuart tinha morrido. E eu te perguntei, Jô, sobre se você tinha lido ou já ouvido falar alguma coisa, que também é uma coisa que tem muitos rumores, sabe? Que ele tinha se envolvido em alguma briga no meio de um show dos Beatles e tomou um chute, uma pancada na cabeça. E aí começou a ter episódios de desmaio frequente, de coisas de dor de cabeça muito forte e tudo. A parte da briga nunca foi comprovada. E aí eu confio em historiador mesmo e não em relato, às vezes, dos próprios Beatles, não. Eu vou falar, em geral, não foi comprovado que teve briga, ninguém nunca falou sobre isso naquela época. Ele sofreu uma autópsia depois e essa autópsia só falou que tinha alguma coisa genética, mas não tinha contusão, não tinha nenhuma coisa que tinha indicado que ele tinha sofrido alguma coisa posterior ao seu nascimento, por exemplo. Mas alguma coisa genética ali que fez ele ter um aneurisma que estourou e aí levou à morte dele. Então o John desesperou no aeroporto, provavelmente aeroporto. Eles chegaram... Isso em 61. 61. Abril de 61. E voltando um pouquinho, né? Nós comentamos en passant anteriormente também o deportamento do George. O George, em novembro de 60. Novembro de 60, eu acho. Descobriram que ele era menor de idade. Aí mandaram. Ou foram denunciados também. Tem rumor disso. Porque não tem? Os caras estavam fazendo muito sucesso. E aí o olho cresce, né? Óbvio. Até hoje. Tem filme aí que fala isso, viu? O Ringo nos Beatles foi na Alemanha, né? Desculpa, não, quem? O Ringo não. Ele entrou na Alemanha? Ele não teve. Depois. Ele não esteve na Alemanha? Não, o Ringo não. Eles se encontraram na Alemanha, eu acho. Eu acho que ele tocando o Rory Storm. Eu acho que houve uma passagem que ele tava na banda dele. Não sei se ele tocou junto com os Beatles lá, mas eu acho que contato inicial foi lá na Alemanha e depois ele entra na banda. Isso aconteceu. Verdade. No lugar do Peter Best. Pete Best. Exatamente. Pete Best. Exatamente. E esse aqui é um formato bonitinho desse álbum que os Beatles gravaram com o Tony Sheridan. Aqui. E aí a gente tem... Essa aqui, né? Show, isso. Aí a gente tem uma música que... Ela, pra mim, na minha opinião, ela é um pouco, podemos dizer, histórica e interessante, porque a parceria que foi assinada no contrato foi que seria Lennon-McCartney, todas as músicas, né? Composta ou por John Lennon ou por Paul McCartney. Desde que eles começaram, seria colocado nos discos como Lennon-McCartney. E essa é a única parceria que existe de Harrison-Lennon, que é Cry for a Shadow, uma música instrumental, né? E essa música instrumental ficou Lennon e Harrison.
Mas uma música que foi muito famosa, que os Beatles fizeram o backing vocal e as guitarras e bateria e tal, pro Tony Sheridan, foi My Boney, né? Que fez muito sucesso, chegou a número 1 da Alemanha, mas não foi tão sucesso na Inglaterra. Eu tenho esse disco aí em vinil. Em vinil, que bacana, com Tony Sheridan. E aí, vamos lá. Onde é que nós estamos? Nós estamos em 61. Então chegamos em Liverpool. Chegamos em Liverpool de novo. De Hamburgo. Então de Hamburgo eles gravaram isso. Já fomos lá, Tony teve a Sheridan, notícia ruim do Stu. voltaram. E aí a gente pode falar sobre que ali nós tivemos, então, a formação com 4 pessoas a partir de abril de 61. Ainda com Pete Best. Ainda com Pete Best, né? E aí nós vamos chegar agora... No Decca. No Decca, início de 62. Eu acho que é o próximo evento importante. E o que acontece? Eu não sei o nome do cara, tadinho. Coitado, né? Coitado, né? Conta eu ou conta você? Eu vou contar uma coisa antes, que eu acho que é importante. Eles chegaram a fazer a audição para a Decca, que o João vai falar um tiquinho a respeito, que é o contrato com o Brian Epstein. Brian Epstein chega final de 61 a ser pela primeira vez assinar um contrato com Pete Best, Paul, George e John, como empresário dos Beatles. Brian Epstein chega ali. Dezembro de 61. E o que gerou isso, né? Aí vamos voltar um pouquinho que você já falou do My Boney. Do My Boney. My Boney. Que o Pete Best, perdão, o Brian Epstein tinha uma loja de discos em Liverpool. Names, isso. Né? E aí o pessoal chegava lá e falava assim, você tem My Boney com os Beatles? Beatles, quem são esses caras? Todo mundo procurando a música na loja dele. Aí falou assim, deixa eu ver quem que são esses caras, né? Os caras devem... E aí eles já tocavam no Cavern, né? Já tocavam no Cavern. Faltou a gente falar disso, né, Jô? Eles já tocavam no Cavern até... Na hora do almoço. Na hora do almoço. Na hora do almoço, é coisa maluca, né? Você tá com a camisa aí, Cavern Club, é bom a gente falar. Eles começaram bem cedo, 59, 60, já tava tocando no Cavern. E aí que o Brian foi lá atrás deles e chegou lá, ficou assustado, né? Na hora do almoço, e o Cavern... E lá, né, pra quem conhece, lá é né, o Cavern original, né? Caverna. Pequeniníssimo, muito pequeno. E assim, ficava cheiaço, né? Aí o Brian falou, não, esses caras têm... E aí chegou a assinar, a arrumar essa audição lá na Decca, né? Sim. Na Decca Tapes. E eles foram, apresentaram as músicas lá. Não briguem comigo, bitomaníacos. Foi aquela maravilha, né? Foi uma apresentação razoável e tal. Mas aí ajuda aí, Marcelo, o cara lá da Decca Tapes, você lembra o nome dele ou não? Aí eu não vou lembrar não, viu, gente? Tô até vendo se tem nesse meu disco aqui, que ele é o original Decca Tapes, esse aqui. Também tem ensaios no Cavern Club, mas não me lembro o nome dele, não. Enfim, né? Mas é bom até não lembrar, né? É o produtor lá, né, o produtor da Decca. Vamos deixar abaixo, coitado. Ele já deve ter sofrido tanto. Nossa, nem fala. Aí fizeram a apresentação e tal, aí o cara ouviu, depois virou pro Brian e falou assim, não, esse pessoal que toca com guitarra, essas coisas assim, guitarra não vai vingar, isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Banda com nem se era banda, chamava, deve ser conjunto, né? Alguma coisa assim. Isso não vai acontecer, isso não vai vingar, essa música não vai vingar. Dicionário ele, né? Dispensou os caras. Imagina, 2, 3 anos depois, ele deve ter... Se ele não era o dono, ele foi mandado embora da dele. Pior que era o dono. Eu não me lembro o nome dele, mas ele era o dono. E aí, gente, eles gravaram, eu concordo com o Jô, que as músicas que eles gravaram realmente... não eram das melhores, né? Eu acho que as músicas, inclusive Lennon-McCartney, que eles tocaram cover também. As Lennon-McCartney são as que mais me tocam. Eu gosto muito de Hello Little Girl, do Love of the Loved, Like Dreamers Do. Essas músicas, eles fizeram uma versão de Bésame Mucho legalzinha também, né? Eles gostavam, o Paul McCartney gostava muito dessa versão. E mais tarde, essas músicas eles acabaram dando para outros artistas, né?
Os Beatles Isso. compuseram muita coisa que não, eles não gravaram. E me veio um pensamento maluco à cabeça aqui agora, com toda sinceridade. Nunca tinha pensado nisso. Será que essas músicas que eles gravaram na audição da Decca Tape, e que tomaram pau, né? Tomaram bomba, Sim. nunca mais eles gravaram porque falaram assim, nossa, acho que... Trauma. entenderam? Ficaram traumatizados? Será? Não sei. O Like Dream Do, até o Ox Pocus, há muitos anos atrás, a época do Paulo Cascato, que tocava na banda, nós chegamos até a fazer uma versão, Que gravamos legal. e tal. Até que tocava em shows, mas depois Se desistimos. perde, né? Essas músicas. A Anthology fez isso Exatamente. também, de uma ou outra fazer. A gente toca por prazer aí um ano e depois vê que Depois não vai embora. vai embora. Tantas outras músicas pra Verdade. colocar, né? Nossa, Mas, Jô, eu sei que no primeiro dia que eles foram apresentar em 62 pra EMI, que o Brian Epstein conseguiu que eles foram, eles apresentaram uma delas. E o original da gravação se perdeu. Depois de 62 que a EMI começou, o estúdio Abbey Road começou a ter essa prática de não jogar fora nada, absolutamente nada. Por isso que a gente tem muita coisa ainda gravada, possível de ver, de ensaios dos Beatles. Teve o Anthology 1, que teve muita coisa, de 63 pra frente. Mas antes, eles não deu certo, jogavam fora. Então, eles podem ter apresentado lá no 6 de junho de 62... muitas dessas músicas aí. Eu tenho em mente que foi Like Dreamers Do. Like Dreamers Do, Love Me Do, e mais Ask Me Why. Tinha outra. Without Your Love. Uma dúvida. Vocês podem... Without alguma Eu sei que coisa. você tá falando. Uma dúvida aqui que vocês podem me ajudar. Vou lembrar. Em cima desse assunto, uma dúvida interessante. Todas as composições dos Beatles, Lennon, McCartney, George e Ringo, elas estão catalogadas? Isso, independente de ter gravado, ou seja, existe a música, existe a letra. Isso é um estudo feito e realizado, ou seja, a gente consegue consultar isso em algum lugar? Porque apesar de não ter, né, o registro da gravação de algumas delas, provavelmente, mas pelo menos a existência da música, a letra. Talvez, não sei se partituras teriam. World Without Love. World Without Love, exatamente. Marcos, tem um livro que o Paul McCartney lançou até mais ou menos recentemente, que são as letras que ele compôs. Esse livro, ele é muito completo. Eu ainda não adquiri ele, tô querendo Como comprar se fosse ele. um songbook, né? Um songbook que ele lançou. Esse tem desde 1956, desde que ele começou a compor música. Então ele colocou tudo, Mas até música que não deles, tenha né? nem a melodia, a harmonia. Mas dele. Eu desconheço até o processo, né? O processo de direito autoral. Para você registrar um direito autoral, você tem que apresentar letra e música, por exemplo, uma partitura junto. Também não sei, João. Porque se tiver, aí tem. Entendeu? Aí tem tudo registrado. Se tiver que apresentar a partitura e letra, pronto, tá. Porque direito autoral de todas tem, que já deu até pano pra manga, mas isso é história para outro podcast também, né? Sim. Bom, já estamos em 1962, né? Então, teve a Decca no início de 62, então, eles foram rejeitados. EMI depois. E aí eles receberam o convite para fazer uma audição pro Abbey Road, para EMI, né? E diga. Pergunta, né? Nessa época, na EMI, já o George Martin já estava lá ou não? Já estava lá. Outra sorte, né? Só que ele participou relativamente pouco das primeiras gravações. Inclusive, a primeira gravação mesmo, que foi dia 14 de setembro desse mesmo ano, 11 de setembro desse mesmo ano, o George Martin não participou. Tava os outros engenheiros de som e tudo, mas ele já tinha opinado tudo. Mas então, acho que é importante a gente falar, quando a gente está falando de início das gravações, foi o fato que aconteceu quando os Beatles chegaram lá e o Pete Best e os outros três foram tocar Ask Me Why, Love Me Do, para ver se seriam aprovados, né? E aí foram aprovados com ressalva. Com ressalvas. E aí... Coitado do meu colega. Coitado do seu colega. E aí entram também rumores, e eu já estudei muito isso, lendo relatos do pessoal da época,
de historiadores e tudo, e tem umas curiosidades muito interessantes. Mas eles chegaram lá e o George Martin... O que a gente tem de rumores aí? George Martin não gostou. Do que o George Martin não gostou? Não gostou do Pete Best. Tem mais alguma coisa que você viu a respeito disso? Da pegada. Ele chamou até um outro cara, né? Sim. O senhor baterista, e uma pegada que depois veio a tocar até com o John Lennon. Sim. Né, com o Alan White, que foi baterista, inclusive, do Yes. É o Andy White. Andy né? White, perdão. Isso. Andy White. Andy White. Alan não, Andy. Então era um baterista de estúdio, né? Normalmente a gente, até hoje existe músico de estúdio, que o cara, né? Ele vive só para gravar. Então ele grava de axé a funk, de pagode a rock and roll, grava tudo. É músico de estúdio que se chama, né? E ele tava lá e colocou, e a pegada foi outra, né? E aí a pergunta que também aí eu que faço para vocês, por que então ele não entrou para os Beatles no lugar do Pete Best? Não sei, porque era talvez um músico de estúdio que estava lá. Então, aí o que acontece, gente? E o resto da história, de repente você sabe outros detalhes aí. Eu sei uns detalhes aqui, porque eu sou um cara que pode ser... Eu não me lembro de ter visto muita gente falando isso, mas eu acho que foi uma sacanagem. Eu sou fã do Pete Best. Ó, uma coisa que eu tenho que falar. Ringo é o Beatle. Não podia ser outro nos Beatles. É o Ringo e ponto final. Mas que eu posso avaliar a coisa também de como naquele escopo, no que aconteceu ali, eu acho que foi uma sacanagem. Por quê? O que acontece? Eles fizeram lá a apresentação, o George Martin chegou pro Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles, que conseguiu essa audição, e falou, ok, eles passaram, mas a primeira gravação que eles vão fazer vai ser com um baterista de estúdio, tá? Eu prefiro esse baterista, ele mais certinho e tudo. Beleza. De 6 de junho de 62 a 4 de setembro de 62, 11 de setembro foi a primeira gravação, já vou chegar lá, mas 4 de setembro de 62, começaram as conversas ali dentro dos Beatles com o Brian Epstein sobre o que nós vamos fazer com o Pete Best. Tudo pelas costas do Pete Best. Pete Best só soube que vamos gravar na EMI. Ficou todo feliz, né? Todo feliz. Mas não com você. Mas não com você. Aí que é a tristeza, né? Mas nesse meio tempo não sabem que... E aí os Beatles nunca falaram sobre isso, que aí é coisa de historiador, por isso que eu acho que a gente tem que estudar a história não somente com as pessoas relatando o que aconteceu, mas com outras pessoas envolvidas nisso também, que outros bateristas foram sondados antes do Ringo. Então não era aquele negócio romântico que falam, eles sonhavam em ter o Ringo na banda, e aí falaram que o Pete Best não é bom, primeira pessoa que eles ligaram foi o Ringo entrou. Não, eles tentaram um baterista de Londres, eles tentaram um amigo do Pete Best. De repente até o Andy White, então. De repente até o Andy White. Mas uma coisa que eu fico mais, assim, triste de saber que isso pode ter acontecido é que pode ter havido uma falha na comunicação entre o George Martin e o Brian Epstein. Triste e feliz ao mesmo tempo, porque tinha que ser o Ringo, eu sei, mas talvez de uma outra forma, não sei o que poderia ter acontecido em seguida, porque o George Martin, de acordo com algumas pessoas que estudam isso também, jamais chegou pro Brian e falou, vocês precisam trocar o Pete Best, senão vocês não vão gravar com a gente. Ele só falou, nós vamos gravar com um baterista de estúdio. Você pega a folha de pagamento do Andy White no Abbey Road, ele tá em várias gravações de bandas que já eram contratadas pela Abbey Road há muito tempo, como baterista de estúdio, sabe? Então as bandas tocavam em shows com um baterista, ia gravar, tocava com Andy White, que era mais preciso, era mais... enfim, era melhor ali do que os outros em alguns aspectos para gravar. Ok. Então vai que a conversa do George Martin era só, nós vamos gravar com o Andy White, mas pode manter o baterista. Sim, mas tem uma questão que eu considero essencial. Certo. Tecnicamente, o Pete Best
dava conta do recado Aí- ou não dava conta do recado? Porque o Ringo é considerado até hoje um dos maiores bateristas do mundo, Sim. né? Vamos falar sobre o que O que existe é uma questão técnica. É claro, quando você fala de sacanagem, sabe, fizemos um complô para tirar o Pete Best, Best. mas do outro lado. Aí vamos àquilo que eu falei antes. O que o John falou, que eu falei que eu ia retomar depois? O que o John falou sobre a melhor fase deles? Pena que a gente não tem muita gravação da nossa melhor fase. 60, 62. Aquilo era rock and roll. Quem que vai falar isso tendo uma banda meia boca com um baterista meia boca? É verdade. Quem que vai aguentar um baterista meia boca por 2 anos tocando manhã, tarde e noite? Era almoço e de noite. Eles tinham um show no Cavern Club direto. Tocando com um baterista ruim. Não. 6 horas por noite. Muito mais do que isso. 12 horas por dia tocando em Hamburgo com um baterista ruim. Sabe? E aí o Paul McCartney, em 2 entrevistas no Wingspan dos anos 80 e mais tarde, Paul McCartney fala 2 vezes. O Pete Best era um bom baterista. Numa das entrevistas, nós tínhamos um ótimo baterista. Então não tem isso. Tem uma entrevista que o John descasca o Pete Best. Fala, ele não conseguia manter o ritmo e tal. Mas o próprio John se contradisse, porque ele falou nessa entrevista uma coisa, lá na década de 70 ele falou outra coisa sobre o Pete Best. Então você vê que não dá para confiar somente em relatos, né, dos próprios Beatles. Então, isso pode ter acontecido? Pode. Pode ser uma conspiração da minha cabeça? Pode também, mas eu não deixo de pensar nessa hipótese. Eu acho que o Pete Best era um baterista, vamos chamar assim, mais cru. Mais rock and roll. Rock and roll raiz, vamos colocar Sim, assim, sabe? sim, pode Rock- ser. E talvez, aí já estou eu aqui criando minhas histórias também, talvez com essa caminhada, a abertura na EMAI, a aceitação de algumas músicas, e igual você falou, eles já tinham mais de 100, também pode ter passado e falar assim, olha, nós não vamos tocar só rock and roll também não, Sim. nós vamos tocar outras coisas. Então, será que ele é o baterista para entendeu? Fazer os 2 caminhos? Não sei, Sim. tô viajando aqui, entendeu? Sim. Pode ter sido uma opção lá também deles, não sei. Mas história, né? São História. histórias. O Ringo, inclusive, tem uma coisa muito interessante, né? Depois que eu descobri isso, eu acho que eu melhorei muito como baterista de banda cover. O Ringo, ele é canhoto. Mas ele toca como destro. E assim, a gente que faz esse trabalho de banda tributo, de banda cover, a gente quer fazer, né, Marcelo? É em cima, né? Quanto mais próximo do original, né? E eu tinha certa dificuldade em algumas viradas, em algumas notas que o Ringo dava na bateria. Pode parecer até esquisito, né? Que bateria tem nota, mas tem, né? E eu ficava com aquela dificuldade. Falei, gente, mas como é que ele está fazendo isso? Até descobrir o problema. Por ele ser canhoto, normalmente, quando você vai fazer uma virada, alguma coisa, como eu sou destro, eu começo com a mão direita. Ele, como canhoto, começava com a esquerda. Ora, se ele começa com a esquerda, ele vai terminar diferente do que eu começo com a direita, vou terminar. Parece que é uma mera curiosidade saber disso, né? Mas é tecnicamente. Aí eu comecei e tive que trabalhar isso um pouco até para entender, né? Uma dica Legal. aí, ó. Legal, com certeza tem bandas começando aí a fazer cover de Beatles, né? Então isso é interessante ver. Agora é muito louco, né? Ele canhoto, toca como destro toca o que toca, né? Sim. Influenciou tantos bateristas. E isso, só fazendo mais uma partezinho, quando os Beatles voltaram de Hamburgo para a Inglaterra, essa coisa de Paul ser canhoto também, né? Tocar com baixo invertido era uma novidade, porque vocês devem conhecer, nós aqui e todos que estão nos vendo, antigamente vocês lembram dessas histórias, né? Nas famílias nossas, talvez tenham ouvido falar que o menino nascia e tal e tinha tendência a escrever com a mão esquerda. Não. O certo é com a direita. Era um defeito. Não era? Então isso também tinha antigamente. Não, o menino é canhoto. Não, nada disso. Toca. Tanto que você citou no início, né? O Paul, quando foi tocar com o John, ele pegou um violão para a direita e tocou, porque também ele
deve ter sofrido por isso, sabe? Até descobrir, né, que aquilo era ok, não era normal, né? Exatamente. E ele podia inverter as cordas e tudo se ele quisesse. Exatamente. É. Então é uns troços meio, umas curiosidades, né? Sim, e fora que combinou, né? Isso é uma coisa que o Paul fala também, que combinou ele ao microfone cantando com o John. Sim. O fato de um tá com o violão pra cá, o baixo pra cá e o outro pra cá. Lá, os George, dois juntos, Paul, que não ficava batendo. Isso vira até uma marca deles, né? Uma É. marca, digamos, de design mesmo. Porque exato. tem muitas situações que eles apresentam os instrumentos invertidos e você bate a casa e fala assim, são os Beatles, né? Independente Sim. da silhueta de tudo mais, né? É uma característica interessante da banda. Sempre que estão cantando com 2 microfones, nunca se vê o George com o John. Porque ambos são destros, então ia trombar, né? Ia trombar. Aí tinha que ser ou Paul com o George. Levantar um pouco o braço, Então tem essa coisa Tem interessante isso, mesmo. tem isso. Mas aí, gente, outra coisa que sustenta um pouco dessa ideia de que talvez não fosse pra demitir o Pete Best é que... Mas vamos falar em agosto, então. Pensa, 6 de junho de 62, aconteceu a audição, eles passaram, vão gravar um EP com a gente. Beleza. Ficou marcado para setembro, início de setembro. Nesse meio tempo, eles tentando arrumar baterista. Ligaram para alguns, inclusive para um que negou, falando que era amigo do Pete Best, achava sacanagem, que não ia topar. E aí conseguiram com o Ringo, beleza. Aí tem a história também que o Brian Epstein foi quem conversou com o Ringo, e o Ringo falou, pra quando que é? Já é pra essa semana. Então, inicinho de agosto, o Ringo foi contactado. De 6 de junho até início de agosto. Houve algumas conversas, algumas tentativas. Não foi assim, rápido. Então, ele não estava na agulha, assim. Então, chegou início de agosto, o Ringo foi contratado, falou, semana que vem já tem um show pra você. Falei, não, calma, eu tenho show com a minha banda aqui, Rory Storm, continua, nós fazemos shows, inclusive, no Cavern Club e tudo, eu tenho que manter a minha agenda com eles. Mas convenceu o Ringo entrou rápido. E aí, nesse inicinho de agosto, o Pete Best é contatado pelo Brian Epstein, de acordo com o Brian Epstein, a pedido dos outros, para falar, Brian, os meninos não querem você na banda. Os meninos não querem você na banda. Foi essa a fala, e isso sim coincide com todos os outros que estavam envolvidos. Todo mundo concorda. O Neil Aspinall, que era como é que fala, gente? O motorista e o meio que hold também dos Beatles, responsável pelas turnês dos Beatles, o Neil Aspinall, ele fala que ele estava no dia dessa demissão do Pete Best. Mas olha só, pensa, e ele também confirma que foi isso que foi falado. Mas pensa comigo, em dezembro de 61, eu tinha comentado aqui que tinha havido um contrato. Esse foi o primeiro contrato fechado dos Beatles. O contrato estava especificando quem que eram os 4, então não podia desfazer esse contrato assim, era por 5 anos o contrato, do Pete Best, John, Paul, George e Brian como empresário. O Brian precisava ser empresário durante 5 anos do Pete Best. Então, houve alguma coisa para desfazer aquele contrato ali que não se sabe muito bem. Eu sei que o Brian conseguiu convencer o Pete Best, nesse momento, de fazer parte de uma outra banda. Que ele tinha algumas bandas no seu cast, vamos chamar assim, né? Não era só os Beatles, né? Mas aí sobrou para outro baterista, tadinho, né? Que o Pete Best entrou no lugar. Provável, eu não sei dessa história. Boa, vou é. ter que correr atrás disso. Boa. E aí o Pete Best falou, ok, muito triste, claro, que ele ia gravar um álbum na EMI, pô. Mas tá, convenceu e o Pete Best saiu. Daí, 2 dias, 3 dias, foi o primeiro show do Ringo. Bem rapidinho na hora da demissão. Mas não foi assim, EMI, demitido, Ringo entrou. Igual parece muito, romantizaram muito essa história. E aí pensa comigo, o Ringo tava lá ensaiando, fazendo todos os shows no Cavern Club em agosto. Início de setembro, eles vão fazer a gravação no Abbey Road. Quem toca no lugar do Ringo? Andy White. Exatamente, no Não Love foi Me Do. o Ringo. então não era por causa do baterista. O Andy White continuou sendo o baterista. Parece que o Ringo gravou só a panderola, né? A panderola. A versão que tem a panderola, existem 2 versões rodando por aí. A versão da panderola, você escuta uma panderola em Love Me Do, é com o Ringo tocando panderola.
A versão 100 é uma versão que o Ringo depois gravou Aí, sozinho. interessante, mas eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, se o Andy White gravou, o problema não era... Não, chamaram do mesmo jeito. É. Chamaram do jeito. Inclusive foi o seguinte, não é nem que, mas já tinha agendado o Andy White. Porque o Ringo apareceu dia 4 de setembro, fez uma audição só com o Ringo, e dia 11 de setembro eles foram realmente gravar. Então ainda teve isso. 11 de setembro eles foram gravar, e aí sim foi com o Andy White. Então mesmo o Ringo tendo mostrado o trabalho dele, o George Martin manteve o Andy White pra bateria. O Ringo foi gravar com os Beatles mesmo só em novembro. Entendeu? O Andy White fez Ask Me Why, fez Love Me Do. Acho que só Love Me Do foi realmente lançada com o Andy White na bateria. Depois eles refizeram Ask Me Why e foi com o Ringo. Mas enfim, tem essa coisa toda, né? E aí, uma outra coisa interessante nessa história toda, gente, é que esse cara que eu citei, que era o responsável por arranjar tudo nas turnês dos Beatles, que era o Neil Aspinall, que era o motorista dos Beatles inicialmente, guarda-costas, era tudo, né, dos Beatles. Tudo. Ele, logo no início, quando ouviu que o Pete Best seria mandado embora, ele falou, eu vou parar também. O Pete Best que falou com ele, não, continua, cara, pode ficar tranquilo e tudo. Por quê? O Neil Aspinall, da idade dos meninos dos Beatles lá, ele teve um filho com a mãe do Pete Best. E aí... isso lá em 60, 61 mais ou menos. Ou seja, o Pete Best era... o filho dele era enteado dele, né? Não é isso? Acho que o filho dele era meio-irmão do Pete Best, né? O filho dos dois era meio-irmão do Pete Best. Então eles tinham uma relação muito grande. E o Neil Aspinall ficou para sempre com os Beatles, até morrer em 2006, 2008 mais ou menos, que ele morreu. Ele estava com os Beatles no programa, no projeto Anthology. Neil Aspinall comandou também a produção, enfim, nunca deixou de ser da Apple, dos Beatles, né, da Apple dos Beatles. E, enfim, isso tudo sustenta um pouco essa ideia, sabe, que pode ter sido uma falha na comunicação ali, de que não era para tirar o... E o Pete Best ainda pegou uma carona, né, você teve lá, todo evento lá na Beatle Week, vários anos, eu até toquei lá no Casbah, que era o bar da mãe do Pete Best, que os Beatles tocaram muito, que acho que foi antes do Cavern, né, que eles tocavam lá no... Foi antes do Cavern. Inclusive foi lá que ele conheceu o Pete. Eles tocaram lá sem o Pete Best. E aí a Beatle Week, quando tem esse festival, né, anual lá em Liverpool, vão bandas, do mundo inteiro, em alguns anos existem eventos lá no Casbah. As bandas vão tocar lá. Eu ainda não fui lá. Era menor do que o Cavern Club, pra você ter uma ideia. Nossa, é muito... Cubículozinho. Que era na casa, né? Era no porão da casa, porão da casa da mãe dele, né? Deles, né? Sim. Mas tanto que quando o evento aconteceu lá no ano que a gente teve, é uma casa que tem o Casbah no porão, só que o evento é no terreno da casa. Nem daria para ser. Não daria, então é no terreno, fizeram os todos lá e tal. Sim. Interessante. E aí, depois disso, gente, aí a gente já pode falar que começamos a caminhar pro primeiro EP, o Love Me Do You Ask Me Why, que foi lançado em 62 e depois em fevereiro de 63. E para o início do Please Please Me, né? Podemos considerar que 62 foi o ano da virada dos Beatles. Quando eles deixam de ser uma banda de show, de clube, de bares, para poder virar uma banda com reconhecimento de gravadora, de ter seus produtos, né? Serem reconhecidos mundialmente. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, eles tocaram só até 63 no Cavern, não foi isso? Sim. Mas aí depois o negócio estourou mesmo. Não tinha como mais. É que a gente que já teve lá em Liverpool, nos festivais, né, o sonho de todo bitomaníaco, que a gente que vai lá tocar, que legal, vou a Liverpool. Será que eu vou ver o John? O John não, que já estava do outro lado. Será que eu vou ver o Paul, vou ver o Ringo? Né? Eu poderia ter visto o George? Poderia, que eu fui em 99. Olha. Mas eles não vão. Imagina você por lá em Liverpool. O Paul McCartney ali. Não tem jeito, eles não vão, né? Tem como não. Não tem. Mas assim, relacionados aos Beatles aparecem, né? Não. Nossa, tem
esposas, né? Não, e fora... Cynthia, acho que já foi. E fora os covers também deles, né? É. Tem os Ringos, os Pauls, os George, os Jones, nossa, é uma coisa... Individuais, às vezes nem tem banda, né? Mas vão pela aparência. Bom, e tem até banda, e aí me permitam não citar o nome para não ser deselegante, mas não é banda brasileira, não. Mas teve uma banda que foi em 99, acho que foi em 99. Eles se apresentaram lá e fisionomicamente parecem muito, sabe? Todos eles. E o baixista também muito parecido com o Paul e canhoto. Só que ele não tocava nada. Tinha um cara que ficava na coxia tocando para ele. Ele só fazia, só fazia playback, a dublagem, né? Mas era muito parecido. A fisionomia, nossa, né? Muito aí por isso... parecido. Eles usaram, preferiram usar a fisionomia. E cantava legal também. E cantava legal também, só não tocava. Aí um cara dublava, né? Vamos chamar assim. E o cara tocando. Teatral. Teatral. E aí deve ser bom assistir tudo, mas... mas... Não é a proposta mineira de Beatles, não né? Não é. O Marcelo falou no início aqui do podcast, outro dia eu estava olhando isso. Belo Horizonte teve uma época que teve 8 bandas tributo, 8 bandas cover de Beatles. Uma coisa impressionante, né? Uma coisa eu não conseguiria mencionar todas, mas eu me lembro dessa época. 2006, mais ou menos, né? Se a gente for pensar aqui... Se for fazer um esforço, dá para lembrar. Mas isso é uma coisa interessante, se a gente for fazer uma leitura da história da música de um modo geral, eu acho que Beatles e Elvis são os que mais têm covers no mundo, disparado do que o resto, né? Porque você consegue ver outras bandas com covers, obviamente, mas não no volume e na qualidade mesmo que Elvis tem, né? Elvis é reconhecido mundialmente, né, pelos seus covers hoje, né? Nos Estados Unidos nem se falam, né? Mas em outros lugares do mundo. E Beatles também, a quantidade de banda, covers, japoneses, coreanos, que tem bandas, né? Que é impressionante, né? É impressionante. Eu tô rindo aqui porque as bandas, você deve ter visto lá, as bandas cover japonesas são muito gozadas, porque eles até a pronúncia, né? Até o inglês do japonês até eu entendo. Vou até tomar umas aulas com o Marcelo depois para melhorar. Mas é muito gozado. O japonês falando normalmente assim, conversando, dá para entender tal coisa. Agora, eles cantando até o sotaque, é muito engraçado. O japonês faz a coisa muito cravadinha, né? Eu tive no Japão há 3 anos atrás, 4, não me lembro exatamente, e eu vi uma banda cover do Queen, né? Então, bem perto do hotel que a gente estava, tinha um local lá aberto ao público também, né? E foi muito engraçadíssimo, porque o vocalista, ele era careca, né? E o cara que fazia a guitarra do Brian May, ele era um japonesinho bem moreninho assim, e colocou uma peruca do Brian May. Mas ficou a coisa mais esquisita do mundo, assim. Tocavam direitinho, bacaninha, mas assim, os caras, a figura deles era muito engraçado, né? Tem muito isso de banda de Beatles. Eles fazem isso muito, né? Mas assim, Beatles e Elvis, eu acho que é imbatível a quantidade de banda, né? E o quanto essas bandas são boas, né? De reproduzir com fidelidade. Eu acho que, e aí nesse ponto, Minas Gerais dá um show, né? Porque nós temos aqui várias bandas. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver uma banda que chama Fab Folks. Ah, sim. Nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, O baixista é o Will Lee, que tocou com o Paul. Entendeu? Eles são muito bons. Quer dizer, então o nível é muito alto. O nível dos caras é muito alto. Eu vi há pouco tempo atrás também, eu não sei se chama Anthology também, mas não era a sua banda. Mas tem uma outra também que eu fiquei impressionado com a qualidade. Não, eu sei qual que você está falando. Não é Anthology, não. É uma banda holandesa. Gente, eu tô vendo. Ele parece com Anthology. Não é Anthology, não, é parecido. Eu sei, é uma banda holandesa, salvo engano. Eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei impressionado com a qualidade. Impressionante. E produções assim, grandes, com orquestra. Exatamente. Né? Eles têm uma produção completa de Beatles. Eu tava querendo lembrar. Assim, em termos de qualidade musical, da complexidade,
eles se aproximam à perfeição, assim, muito próximos, Aham. né? Mas eu acho que talvez falte para eles um pouquinho do talento que tem aqui das bandas que tem. Eu acho que já vi músicos daqui tocar, né? A própria Oxbox eu já vi tocar também. Obrigado. Essa é a grande vantagem, eu acho, do brasileiro, né? O brasileiro é muito musical. Muito. Muito musical. E se ele pega para fazer, ele faz bem feito. Na área de música, ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Análogs. Análogos. Exatamente. Parece com São muito bons. Eu recomendo para quem quiser assistir depois. Procurar. É muito legal. Veja. Vale a pena. Veja e como diz o nosso querido Jeová. Veja e ouva. Muito bacana. Eles são muito bons, muito bons. Tem casos gozados, aproveitando, né? Nós estamos aqui quase nos finalmente. Sim, né? sim. Em 99, eu citei o Will Lee, que é dessa banda Fab Folks. A gente fez a abertura do show deles lá no Royal Court, aquele teatro que tem lá, né, na descida ali pro Caven, do lado da biblioteca ali, vai descendo, né? Do lado do shopping que tem em frente da estação ali. E a gente fez a abertura do show. À época, o nosso solista era o Doca Rolim, que tocou com o Skank hoje, né? Tocou com o Skank, agora parou e tá com... O Skank deu uma parada, mas ele continua, inclusive, com o Samuel. E a gente tocou o Wild My Guitar. E ao final do Wild My Guitar, e é isso que eu falo, o valor do músico brasileiro. O Doca fez um improviso, mas assim, do pessoal do Royal Court aplaudir de pé. Mas foi uma coisa assim maravilhosa. Eu tenho isso gravado em qualidade visual e sonora não muito boa, mas como registro, vale a pena. E aí, ao final do show, a gente saiu para a coxia, né, para o camarim, e o Will Lee falava um pouquinho de português, porque ele e a Vanessa Falabella, lembra que cantava no Mr. Beef, com o Chiquinho e com o Beto Brook? Ela foi para os Estados Unidos e eles tiveram um tempo juntos. Então o Will Lee fala um pouquinho de português. A gente saindo do camarim, ele com aquele sotaque carregado, ele virou e falou assim: eu ia tocar o Wild My Guitar, não vou mais. Ele não deixou. Mas faltou pro Doca, sabe? Foi muito legal isso, cara. Você falou dois nomes. Cara, é muita coincidência. Ontem nós estávamos aqui, nesse mesmo espaço, né, conversando com um amigo nosso sobre isso. Os dois nomes foram citados. O do Rolim, do Doca Rolim, e da Vanessa Falabella, né? Que a gente ia direto. Eu era adolescente, a gente ia pra BH Shopping, Mr. Beef direto. Mas ela tinha um show que ela tocava com o Chiquinho. O Chiquinho tocou no meu casamento, inclusive, muito legal. Chiquinho é outro monstro, uma pessoa queridíssima. E eles tocavam lá toda quarta-feira no BH Shopping, na praça de alimentação antiga. Eles tocavam lá e no Mr. Beef direto. E o Doca Rolim eu conheci tocando menino ainda, né? Deve ter a minha idade mais ou menos. Eu vi o início da carreira dele tocando lá no Mr. Beef também. Um monstro na guitarra. O Eduardo Alexandre. Eduardo Alexandre Banda, né? Tinha o Eduardo Alexandre Banda na sexta, se eu não me engano, no sábado era Sgt. Peppers. E eles iam trocando, assim, né? E domingo tinha uma outra atração lá, sempre tinha alguma coisa diferente. Eu ia sexta, sábado, domingo. Foi se eu não me engano, o Mr. Beef para mim foi um dos bares mais fantásticos de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é marcado por excelentes locais, mas o Mr. Beef, na lembrança de quem gosta. O Westinghouse também teve uma época boa aí de salvo engano, o Mr. Beef tinha música de terça a domingo. É impressionante. Lá era muito legal. Terça a domingo. Você imagina o que é isso, né, cara? Sim. Então, para quem não sabe onde é o Mr. Beef, hoje, né, tem um posto de gasolina, se eu não me engano. Não, agora virou uma drogaria. Uma drogaria. Vou fazer merchandising. Drogaria. Uma drogaria perto do Mater Dei. Em frente ao Mater Dei. Exatamente. Ali é Gonçalves Dias com Mato Grosso. Isso, exatamente. Mas era um lugar maravilhoso, fantástico, né? Com dois ambientes, uma área lá em cima, que tinha um reservado, muito bacana. Bom demais. E essas bandas todas, referências, tocavam lá, né? Sim. Vocês tocaram lá também, Tocamos lá também, uma boa época. Lá foi o berço pra mim de conhecer mais Beatles e Você querer... chegou a tocar lá ou não? Não tocamos no Mr. Beef, mas eu ia lá e foi lá que eu comecei a tomar gosto pela ideia, sabe, de tocar. Eu tinha um violão e foi Mr. Beef que me fez começar a tocar algumas coisas de rock, de Beatles e tal. Influência do meu pai, claro, Beatles, mas ali que começou tudo. E eu tenho uma lembrança muito boa também. Muito boa.
do Westinghouse eu não tenho, não. Eu tenho de ir assistir o Boca de Sino, a banda do meu pai. Mas de ver banda de Beatles... O Westinghouse, no Mr. Beast. início do Westinghouse, foi muito bacana. Muito bacana. É. Eram poucas casas, se eu não me engano, tinha da Savassi, mas eram bem mais seletas. Aí o Westinghouse cresceu demais, com muita casa, e aí colocaram muita gente para tocar, e aí deu uma caída. Nós tocamos no Westinghouse na Praça Milton Campos, que era o Westinghouse Neon, né? Isso. Fui lá já também. E no Eu toquei lá também. Apesar de não ser um músico profissional, eu toquei lá tocou também. lá? Toquei. Que era Neon, porque antes, gozado, são histórias, né? Lá era uma pizzaria de um amigo nosso, e o Rogerão já foi pro andar de cima, e ele cismou de botar a música ao vivo, e você vê como é que eram as coisas antigamente, né? Falou assim, olha, eu tenho aquele espaço ali e a gente podia fazer um palco ali. Eu vou fazer a alvenaria e depois a gente faz o assoalho. Nós fizemos o assoalho, mas fizemos pregando madeira, sabe? As travessas passadas e a gente colocando o assoalho para poder tocar. Então era o Westinghouse Neon. E tocamos também, não sei como é que chamava, era o Westinghouse Zona Sul, eu acho, onde que era o Pau e Pedra. Pau e Pedra. Sim. Era o Westinghouse Zona Sul, não era? Era Isso mesmo. Também acabou, agora virou um senhor prédio ali na Getúlio prédio, Vargas, né? Ali foi uma casa de show até o final, né? Com muita gente tocando lá. Exatamente. E Belo Horizonte está perdendo um pouquinho esses espaços, né? A gente não tem mais aqui tanto quanto tinha antigamente, né? Hoje está muito difícil, mudando, muito né? difícil sair. Mas é noite, engraçado as pessoas, que né? o nosso tema aqui de hoje, né, que é falar sobre a história dos Beatles, o impressionante é como que a molecada de hoje, a juventude de hoje, né, os meninos de 14, 15, 16 anos, 18, né, não só adoram, como conhecem. E né? cantam. E cantam. Uma das coisas que me fez raiva no show do Paul McCartney, eu fui no 2014, né, quando ele esteve aqui, tinha uma turma comigo de 18 anos. Paul McCartney pegava no instrumento, os meninos, vai tocar essa música em tal tom, o instrumento nasceu. Conheciam tudo, quase que eu virei pra trás. Pelo amor de Deus, me deixa, mas assim, é impressionante o quanto que a banda entra e sai gerações e vai cativando, e não adianta, né? E mesmo quem não gosta de Beatles, não gosta e não é um Beatlemaníaco, reconhece a importância da banda. Né? É impressionante. Semana passada a gente teve num evento muito legal na Serra do Cipó, Primavera Cultural. Primavera Cultural, na Serra do Cipó, lá em Santana do Riacho. Na sexta tocou o Lurex, né? Que é cover do Queen. E a gente tocou no sábado. E é exatamente isso que você falou. Na frente do palco, o pessoal mais novo, né? Que gosta cantam tudo. Tudo, sabe as letras certinho. Eu fico lá atrás, né? Eu não canto, eu só toco, só faço barulho. Aí eu fico prestando atenção e o pessoal cantando, mas gravadinha. Muito legal. É muito bacana. A Anthology tava quase voltando, que eu tinha montado um estúdiozinho, sabe? Que eu convidava meus amigos para tocar e tudo. E aí o B resolveu mudar. O B tá morando em Alfenas agora. E o Fernandinho? Fernandinho em São Paulo. Ele tinha até conversado, Fernandinho, vem para cá de vez em quando, a gente faz um show de vez em quando, né? Tá. Mas agora dificultou muito, então... Agora vão deixar quieto, tô com boca de sino. O Vitor tá tocando direto também, Credence agora. Né? Mas legal, cara, legal. Mas é isso que você falou, também o cenário dificultou um pouco mais a gente. Muito. Né? Não sei se foi... Você acha que foi pós-pandemia ou antes já teve algum gatilho para isso começar? A insegurança começou antes da pandemia, mas a pandemia agravou, né? Entendi. A pandemia fechou muitos espaços, né? A pandemia fechou muitos espaços, muita gente com medo de continuar. Sim. Então, a coisa ficou meio complicada. Sim. Agora parece que está tendo uma melhora, mas as casas que fecharam não voltaram. Então, o espaço diminuiu mesmo, né? Eu acho que o perfil também mudou, né? Os espaços que abriram depois, principalmente da pandemia, já não tem mais aquela configuração para banda, né? Exato. E eu não sei se uma coisa puxou a outra, porque a gente também não tem hoje tantas bandas assim. Se bem que tem, né? Tem o Mr. Rock lá, que tem algumas bandas, é um espaço ainda que tá... que resgatou um pouquinho disso, né? Sim. Mas eu acho que precisa retomar, né? Precisa retomar, porque uma das coisas interessantes, a gente falou que Brasil e, em especial, Minas Gerais, é um celeiro de bons músicos, né? Um celeiro de bons músicos. Tem gente aqui com um nível altíssimo em qualquer tipo de música, né? Não só Beatles.
Eu tenho um amigo, um maestro, não sei se vocês conhecem o Flavinho Fontinelli. O Flavinho, tempo atrás, ele tocou com o Ivan Lins. Aquela gravação, aquele bandolim de bilhete, é ele que faz, sabe? Então ele é um músico monstruoso. E ele, na época, ele foi para o Rio de Janeiro tocar. E ele falava desde lá de trás, a frase dele é muito engraçada. Ele fala que Minas tem um musicoduto, que os músicos todos vão embora, porque os músicos são muito versáteis, são muito bons. Ele fala, nós temos um musicoduto aqui, vai todo mundo embora. Ainda bem que agora estão voltando às origens, né? Sim. A minerada está voltando, é bom. Aí. Legal. Ô, Jô, a gente está chegando no final aqui. Eu queria que você deixasse a agenda do Ocus Pocus, os seus contatos também, né, para o pessoal que quiser, né, prestigiar a sua obra, que é fantástica. Minas Gerais não seria Minas Gerais sem a banda Ocus Pocus, né, uma referência para a gente aqui de tantos e tantos anos, de tantos anos de shows fantásticos que vocês fizeram, né, e vão fazer muito mais ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos começando a fazer uma pré-produção ano que vem, né? Como nós comentamos aqui, 40 anos de Ocus Pocus. Estão começando a pensar. Vai depender de tempo, que é um caso sério, mas vamos tentar. E a gente está aí nas redes sociais, no Instagram é Ocus Pocus Beatles. Tanto no Face como no Instagram é Ocus Pocus Beatles. E aí tem nossa agenda lá, a gente, como você citou, tem Mr. Rock por aí, a gente está fazendo, tem bem interior também a gente tocando. A gente está tocando até mais fora de BH do que aqui, exatamente por isso que a gente acabou de comentar, né? Os espaços estão diminuindo. Mas gostei muito, viu? Obrigado, Marcelo. Boa prosa, Marcos, né? Bom demais da conta. O prazer foi nosso. As portas estão abertas aqui, né? E esse projeto que a gente começou, tá dando pontapé inicial nele hoje, né? Foi um prazer enorme tê-lo aqui, né? Com o seu conhecimento, com a sua simpatia, com todo o carisma que você tem para falar de Beatles e principalmente o background, né? Ou seja, é uma pessoa conhecedora mesmo. Isso só enriquece pra gente. Vocês que me ajudaram. Vocês jogam para cima e eu chuto. Legal, foi muito legal. Já está convidado para outras, né? Que virão pela frente. Tendo aqui. disponibilidade de agenda, estarei de portas com o maior abertas prazer. para vocês. Estarei aqui com o maior prazer, com certeza. Beleza, Marcelo, não tenho o que falar. Obrigado, muito obrigado, gente. né? Obrigado mais uma vez também. Eu acho que o nosso objetivo, né, tá chegando bem próximo do que a gente quer mesmo, que é esse bate-papo informal sobre uma banda que é ícone para todos nós, né? E até a próxima, né? A gente já tem mais episódios aí para frente. Peço que nos acompanhem. E para quem está nos assistindo, nosso muito obrigado, né? E até a próxima. Um abraço para todos. Valeu.